Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá para mais uma manhã de oração na presença de Deus, amém? Louvado seja Deus. E como eu coloquei no WhatsApp ontem à tarde, a gente vai estar orando por nossa nação, por nossa cidade hoje, né? Nós vamos fazer isso e não foi algo assim decidido no acaso, tá, irmãos? Seguindo a nossa leitura do começo da Bíblia para frente, nós acabamos Gênesis ontem, hoje entramos em Êxodo, e a primeira menção que tem de oração em Êxodo é no capítulo 2, no versículo 23 até o versículo 25. Amém? Então vamos ler e os irmãos vão entender o porquê. O título é A Morte do Rei do Egito. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Amém? Ou seja, aqui a nação de Israel, que está cativo no Egito, né? Depois que José morreu, vários anos, na verdade, depois que José morreu, porque se você ler um pouquinho antes, você vai entender que após a morte de José, passou um outro rei pelo Egito, que não conhecia José, e depois que esse rei morreu, e que entrou um outro rei, é que veio acontecer isso. Ou seja, vários anos, né? Vários tempos é que aconteceu isso. Então, o povo de Israel estava cativo nessa época, né? E aqui a nação inteira suplicou a Deus por causa da servidão, né? E aí foi então que me veio de nós fazermos uma oração pela nossa nação, pela nossa cidade. A nossa nação está presa, na verdade, está cativa vamos falar de um governalismo autoritário que se diz democrático, mas a democracia só existe quando é a favor deles, que se for contra não existe democracia, não é verdade? Uma politicagem podre, algo assim que não nos agrada nem um pouco. Não é verdade que você nunca vê algo que vindo por esse motivo, e aqui o que chama a atenção é que o povo orou a Deus, né, por causa da sua servidão, do tempo em que estavam servindo, né? E é interessante a gente olhar e analisar isso, porque a política hoje, o lema da política seria: a política vem do povo, é para o povo e pelo povo. Não é verdade? Mas na verdade não é bem assim que funciona. Então nós vamos orar pela nossa nação, né? E assim, que aqui o povo colocou isso nas mãos de Deus, e Deus resolveu. Deus deu o jeito que Ele sabe fazer e resolveu. Amém? E vamos, então, perdão, irmãos, vamos então colocar a nossa nação e a nossa cidade nas mãos de Deus, para tentar buscar a presença de Deus nesse meio, para que esse meio tão corrompido possa enxergar Deus, ter a mão de Deus e voltar atrás. Mas antes disso, nós vamos ler ainda no livro de Daniel, no capítulo 9.
vai retratar um pouco disso que eu falei para os irmãos. Vamos ler do versículo 6 do versículo 3 ao versículo 6. Amém? Daniel 9, de 3 a 6. E diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinzas. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse ao Senhor: Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidades e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Né? E aqui o título desse capítulo é a oração de Daniel às 70 semanas, o Messias, que aqui é onde ele fala sobre o Messias. E aqui ele está intercedendo pela nação. E o que chama a atenção é que no começo Daniel começa a oração como Jesus ensinou, engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo a Deus. E logo depois colocando todos os pecados na presença de Deus, mostrando pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Né? Nada diferente do que acontece hoje com a nossa nação, não só com a nossa, várias outras acontecem. Mas o que nós podemos mudar nesse instante é a nossa. Pelo poder da oração nós podemos mudar a nossa. E também pelo poder, o poder da intercessão e também pelo poder da interveniência. Nós podemos intervir. Nós temos que de alguma forma buscar em Deus algo que a gente possa fazer para mudar essa situação da nossa nação e da nossa cidade. Perdão, irmãos. Fui dormir tarde. É por isso. Amém? Mas a nossa cidade também precisa da intervenção de Deus e precisa da nossa intercessão. Amém? Vamos orar então pela nossa nação. E para amanhã eu peço que os irmãos coloquem os seus pedidos de oração para que nós consigamos, para quinta-feira, a gente ter uma lista de oração em prol nosso, da nossa família, da nossa igreja, dos pedidos que nós temos, dos nossos familiares e dos nossos conhecidos, colegas, amigos, né, para que a gente possa estar intercedendo e colocando na mão do Senhor, para Ele poder nos ajudar a resolver esses problemas. Amém? Oremos então, queridos. Pai de amor, Deus de misericórdia, Santo Deus, Pai de Abraão, Isaque e Jacó, como diz a Bíblia, como nós lemos agora em Êxodo, que Deus se lembrou do concerto que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Oh Pai, santíssimo é o teu nome, santíssimo é o teu lugar. Pedimos a Deus o teu perdão, porque para entrar na tua presença, santo, Senhor Deus, precisamos ser santos, ó Pai. E nós queremos temer o teu nome, Pai. Eu quero ter medo, Senhor Deus, de te perder. Essa é a raiz da palavra temer, ó Deus, ter medo de perder. Eu não quero te perder, eu não quero perder a tua presença. Não quero, Senhor Deus, jamais perder a tua mão protetora sobre mim, me perder dos teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Deus, nesse instante nós queremos interceder, Senhor Deus, pela nossa nação, pelo Brasil, Senhor Deus. Pai de amor, constantemente nós vemos atos, Senhor Deus,
falhas, vemos ações, vemos leis, vemos decreto, vemos, ó Pai, inúmeras coisas que burlam o sistema, Pai, inúmeras coisas, Senhor Deus, que beneficiam alguns poucos e a maioria, Senhor Deus, não é beneficiada com isso, Pai. Infelizmente, Senhor Deus, na nossa nação, esse meio político, Senhor Deus, se tornou podre, Pai. Esse meio político, Senhor Deus, se enveredou por caminhos, ó Deus, que não são os teus, ó Pai. E tem feito, Senhor Deus, uma diferença tão grande, Pai, na vida do povo dessa nação, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, de uma forma, Senhor, tão capciosa, uma forma tão negligente, Senhor Deus, as leis são criadas e o povo, Senhor Deus, não é favorecido por isso, Pai. Mas, Senhor Deus, eu quero interceder pela nação, Senhor Deus, também pelo povo, Pai, de uma forma que, se isso, Senhor Deus, está nesse ponto, chegou a ponto dessa podridão, desse mau cheiro que essa área política, Senhor Deus, exala, Pai. Nós, Senhor Deus, cada um de nós também temos culpa nisso. Nós, Senhor Deus, estamos muitas vezes longe de Ti, Senhor Deus, e buscamos apenas o nosso benefício próprio, Pai. Nessa área da política, Senhor Deus, nós nos vendemos por uma cesta básica, que seria obrigação, Senhor Deus, de fazer. Nós nos vendemos, Senhor Deus, por um favor, por um carro, por uma carona, Senhor Deus. Deus, por coisas tão banais, ó Pai, que às vezes nos dá vergonha, Senhor Deus, de falar isso para Ti, Pai. Mas, Deus, sabemos que tudo na vida tem solução, se isso for colocado na Tua mão, Pai. Tudo nesse mundo, Senhor Deus, pode ser solucionado por Ti. Basta querermos entregarmos a Ti, Senhor Deus, e deixarmos com que Tu trabalhe. Entra, Senhor Deus, no meio dessa política, Pai. Temos muitos representantes que se dizem cristãos lá no meio, Senhor Deus, mas que em sua maioria, Senhor Deus, se mistura, Pai, com essa coisa podre e não fazem nada, Senhor Deus, de forma que o Teu nome seja glorificado. Pelo contrário, vemos muito, Senhor Deus, vemos muito deles, Senhor Deus, depreciando a Tua palavra, depreciando, Senhor Deus, uma oração onde a propina está sendo retirada, Pai. Tu não está nesse negócio, Senhor Deus, Tu és santo. Então, Senhor Deus, eu peço que Tu toque no coração desses cristãos que estão lá, Senhor Deus, para que eles se voltem para Ti, Senhor Deus, e que lembrem de fazer, Senhor Deus, o seu trabalho lá, e intercedendo pela nação e fazer aquilo que é melhor pela nação. Nós vemos na história, Senhor Deus, de Israel, que os reis bons olhavam pelo povo e levavam o povo até Tu, Senhor Deus. Mas os reis maus, eles tiravam o povo da Tua presença, Senhor Deus, e faziam tudo que era de ruim, Senhor Deus, e o povo pagava por isso. E aqui, Senhor Deus, na democracia nós elegemos, ó Pai, aqueles que estão lá, que deveriam, Senhor Deus, fazer a coisa como correta, como deve ser feita, mas não fazem, Pai, porque já foram corrompidos, ó Deus, já foram corrompidos, ó Pai, pelo pecado, Senhor Deus. Essa é a raiz de todos os males, o pecado, Pai. E cada um está olhando para si próprio e pecando, Senhor Deus, em não ver o Teu Evangelho, o que diz o Teu Evangelho. Aqui em nossa cidade também isso acontece, Senhor Deus.
E agora, Senhor Deus, época de eleição, nós vemos muitos, Senhor Deus, agora, querendo, Senhor Deus, se beneficiar com isso. E muitos que mentem, Senhor Deus, para chegar lá. E muitos que burlam, Senhor Deus, a lei. Muitos que burlam as regras, as leis estabelecidas, tanto municipais como federais, estaduais. E tu, Senhor Deus, és o Deus que pode mudar isso. Então, Senhor Deus, se tu tem que mexer, fazer alguma coisa, nós pedimos que tu faça, que tu derrame do teu poder. E que cada um, Senhor Deus, enxergue, Pai, o quanto está desagradando a ti, Senhor Deus. Muito mais do que está desagradando o povo, Pai. Muito mais estão desagradando a ti. Então, Senhor Deus, assim como Daniel orou no passado, e o povo de Israel, para sair do Egito, Senhor Deus, pediu, Senhor Deus, a tua mão poderosa, pediu a tua intercessão, Senhor Deus. Nós, nesse momento, pedimos, intercedemos, Senhor Deus, e pedimos pela tua intervenção sobre essa área, Pai. Toca, Senhor Deus, e mostra. Leva servos teus lá, sim, Senhor Deus, mas aqueles que vão te honrar e vão te servir, ó Pai, e vão fazer aquilo que é reto aos teus corações, ao teu coração, Pai. Toca na vida de cada um deles. Toca na nossa vida para que nós saibamos, Senhor Deus, escolher quem nós vamos colocar lá. E não, Senhor Deus, aquele que veio trazendo, Senhor Deus, algum presente para nos comprar. Que o teu nome seja glorificado nessa cidade e nesse país. E que o país seja conhecido, Senhor Deus, pelo país que se voltou a Deus e teve as suas questões resolvidas, Pai, seus problemas resolvidos. É o que te pedimos, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida e que tenha um dia abençoado, um dia de trabalho. E essa semana seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos.